Deus é maior do que o seu gigante. Quantas vezes eu já esperei ouvir a voz de Deus para saber quais bênçãos Ele tinha para mim, para saber aquilo que Ele ia fazer por mim, para saber como Ele ia resolver aquele meu problema, para saber qual era a vontade de Deus para minha vida. E ouvindo a voz de Deus, a gente recebe uma sabedoria para ir um pouco mais além. A gente entende que mais importante do que o que Deus tem para mim é o que Deus quer de mim, para que eu não somente receba uma bênção, mas para que eu seja uma bênção, para que eu não somente receba o milagre, mas para que através de mim Deus opere o milagre, para que eu não busque o propósito de Deus para a minha vida, mas para que na minha vida Deus cumpra os propósitos dele. Isso requer sabedoria. Por isso a gente sabe que na vida vão ter momentos em que a gente vai ter que enfrentar alguns gigantes. Que não é possível experimentar todo o potencial do reino de Deus sem antes derrotar aquele gigante que está no teu caminho. Enfrentar gigante é intimidador. Mas olha para mim, enfrente mesmo assim. Para derrotar esse gigante, você vai ter que lutar. Vai ser difícil, mas lute mesmo assim. Se ele for amedrontador, lute mesmo assim. Se ele for feio, lute mesmo assim. Se for desafiador, lute. Se for demorado, lute. Não deixe o gigante ir embora. Lute. Lute agora, lute hoje. Para acabar com os gigantes que te desafiam na vida, importa começar agora, começar logo. Um gigante é tudo aquilo que fica entre você e aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Aquilo que parece impossível de superar. Um gigante é tudo aquilo que fica entre você e a vida que Deus quer que você viva. Os lugares que Deus quer te levar. A sabedoria que Deus quer te dar. As pessoas que Deus quer colocar na tua vida. As experiências que Deus quer que você tenha. A pessoa que Deus quer te moldar para ser. O nível que Ele quer que você alcance. Quando você pensa em gigante, pode parecer algo grande, mas pode ser exatamente ele que está te puxando para baixo, te impedindo de voar mais alto, de ir além. E o gigante pode ser uma série de coisas: ansiedade, depressão, preocupação, estresse, problema com a sua saúde mental e emocional, rejeição, insegurança, dúvida, medo, problemas financeiros, problemas na saúde de alguém da tua família, desavenças na família, disputas no trabalho. Consigo ficar aqui nomeando o dia todo. Não existe limite para os nomes dos gigantes que podem aparecer. Eu sou capaz de apostar que algumas dessas coisas têm estado entre você e a vida que Deus quer para você há anos. Isso está aí zombando de você há anos. Golias, antes de ser derrotado por Deus, ele ficou zombando do povo de Deus por 40 dias. E o povo lá, apavorado com medo do gigante. E quanto mais o povo olhava para ele, maior ele ficava. Você deve estar aí se perguntando, mas eu pensei que quem tinha derrotado Golias tinha sido Davi e não Deus. Davi disse assim para Golias: você vem a mim com espada, com lança e escudo, mas eu venho contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel que você insultou. Hoje mesmo o Senhor me dará a vitória. E toda essa congregação aqui ficará sabendo que o Senhor não depende de espadas ou lanças para obter a vitória, porque a guerra é do Senhor, e Ele entregará vocês em nossas mãos. Nessa história, que eu aposto que você conhece, o povo estava ali 40 dias paralisado de medo por causa de um gigante. Davi chegou e na mesma hora tomou uma atitude para acabar com esse gigante. Na mesma hora. Aí eu te pergunto, Davi era mais valente que os outros? Davi era mais forte que os outros? Davi ele era mais treinado que os outros? Não para todas essas perguntas, mas ele tinha duas coisas diferentes. Primeiro, ele sabia quem era Deus, e segundo, isso fazia com que ele tivesse uma perspectiva completamente diferente. Essa perspectiva fez com que em momento nenhum ele se comparasse com o gigante, mas ele comparou Deus com o gigante, porque ele sabia que quem derrotaria o gigante não era ele, mas era Deus.
O gigante não estava insultando o nome dele, mas o nome de Deus. O gigante não estava atrapalhando os planos dele, mas os planos de Deus. Então, saiba que se tem algum gigante entre você e aquilo que Deus quer te transformar, quem vai agir não é você, é Deus. Se tem alguém entre você e aquilo que Deus quer fazer na tua vida, essa pessoa vai ter que se ver com Deus. Mas da mesma forma, se você está no caminho daquilo que Deus quer fazer na vida de alguém, se você está atrapalhando os planos de Deus, aí é você que vai ter que se ver com Deus. E Davi entendia isso. Qualquer coisa, ou qualquer um, que tenta uma batalha contra Deus, já entra numa briga vencida. Por isso que não há tempo a perder. Não tem por que postergar se você já sabe que a vitória é certa. Davi falou, vamos resolver logo isso, porque meus olhos estão em Deus e nos planos dele. Meu foco está onde Deus quer me levar. E por isso eu não posso parar em qualquer pedra do caminho. E percebe que o tempo todo eu estou falando, os planos de Deus para você, aonde Deus quer te levar, a pessoa que Deus quer que você seja, não são os seus planos, as suas vontades, as suas estratégias, as suas metas. E eu falo assim, não é porque eu não me permito sonhar, não me permito planejar, só me atento a obedecer, não é isso. É que quando você conhece Deus, você sabe que os planos dele são melhores. Vai ser a sua força ou vai ser a força de Deus? Vai ser a sua inteligência ou a inteligência de Deus? Vai ser a sua sabedoria ou a sabedoria de Deus? Se você se permite usar somente a sua força, a sua inteligência, a sua sabedoria, você vai ser sempre limitado. Você nunca vai experimentar o extraordinário. Isaías 55 diz, pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Comparado a esse Deus, agora o gigante está até ficando pequeno, não tá? Existe uma passagem relatada nos evangelhos que os discípulos eles estavam no barco com Jesus e aconteceu que veio uma grande tempestade. Os discípulos estavam apavorados, morrendo de medo da tempestade, morrendo de medo do barco afundar. Aí eles acordaram Jesus, Jesus repreende a tempestade, eis que se fez uma grande bonança, e eles olharam para Jesus e o texto diz que eles ficaram apavorados, e disseram, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Antes eles estavam apavorados com o tamanho da tempestade, depois eles ficaram apavorados com o tamanho de Deus. Quando você pensa no gigante, o gigante pode ser algo que te intimida. Pode ser intimidador, por exemplo, pensar em perder 10 quilos para ter uma condição de saúde melhor. Pode ser intimidador pensar em ter que vencer um vício, parar de fumar, por exemplo. Pode ser intimidador pensar em ter que voltar a estudar depois de tanto tempo, para poder se especializar e ter uma condição melhor de trabalho. Mas se esse gigante está entre você e a sua saúde, está entre você e o seu futuro, está entre você e a sua família, está entre você e o seu propósito, então lute. Ah, mas o gigante é maior do que eu não tenho a menor chance contra o gigante. Aí eu vou ter que te dizer, você tem toda a razão. Você pode enfrentar batalhas que são muito maiores do que você e podem acabar com você. Eu não estou minimizando os gigantes da sua vida, eles realmente são grandes. Mas Jesus é maior. Jesus é maior. Isso é o que diz em Lucas 18. Aquilo que é impossível ao homem é possível para Deus. Então, pelos seus esforços, realmente pode ser impossível de você enfrentar esse gigante. Mas no nome de Jesus, está na hora de você seguir em frente. Segue em frente. Hoje pode ser o seu dia. Deus sabe onde você está, Deus sabe a batalha que você está enfrentando. Você não luta sozinho. Ele luta com você. Continue colocando isso diante de Deus, continue orando, continue buscando, continue na dependência de Deus. Ele luta por você. Quando você acordar, olha pela janela e diga, hoje pode ser o meu dia. Chega de fugir, chega de ignorar, chega de procrastinar. Lute. Você não luta sozinho. A disputa não é entre você e o gigante. A disputa é entre o gigante e Deus.
Se você não tem a menor chance contra o seu gigante, o gigante, por maior que ele seja, não tem a menor chance contra Deus, o Criador do universo, o dono da vida, o dono de todas as coisas. Tire os olhos do gigante, tire os olhos da situação, tire os olhos do problema, tire os olhos da situação que você não vê uma solução. Coloque os olhos em Deus. É importante você aprender a ter mais fé em Jesus do que no seu gigante, porque eu vou te dizer algo agora que talvez você não goste. Você pode estar há anos com um gigante atrapalhando a sua vida. Você não vê a hora desse problema acabar e desse gigante ser derrotado. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Depois desse gigante, virão outros gigantes. Quando você derrota um gigante, você vai para um outro nível. E lá nesse outro nível, outros desafios aparecerão. Então você precisa aprender a converter o seu medo em fé. Heróis e covardes, ambos sentem medo. O segredo não é aprender a não ter medo. Isso não existe. O segredo é o que você faz mesmo com medo. Como você converte o medo em fé. O mesmo fogo que queima a palha é o fogo que forja o aço e que purifica o ouro. A mesma pressão que esmaga as coisas é a pressão que cria o diamante. Existe uma frase muito boa que diz: ostra feliz não produz pérola. Você quer ser forte? Passe tempo com Deus. Você quer converter o seu medo em fé? Passe tempo com Deus. Você quer confiar em Deus e descansar? Passe tempo com Deus. Você não é definido pelo gigante que você enfrenta, mas pelo Deus que você segue. E esse Deus, esse sim, é um Deus gigante. Pensa nisso. Deus abençoe seu dia.